Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez unidos em nome de Jesus. E gostaríamos, neste momento, de lembrar das palavras do Mestre, quando ele disse, aqui encarnado na Terra, que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Somos nós aqui, reunidos em nome de Jesus. Mas agora precisamos nos concentrar nessa presença dele, sentir verdadeiramente essa energia que nos envolve com tanta amorosidade, com tanto cuidado, com tanto carinho. E rogar ao Pai, nosso Pai de amor, que permita que possamos, nesta vida que nos foi dada, aproveitar para aprendermos tudo o que seja importante para o nosso crescimento individual, grupal, planetário. E que nós possamos nos lembrar dos nossos mentores queridos, que estão sempre conosco, nos auxiliando, nos ajudando. Que eles possam estar presentes aqui agora, comigo, com vocês, com todos nós. Com você que irá assistir depois essa mensagem, e que nós todos possamos ser imantados deste amor, desta cura, de todos os males que estão nos afligindo no momento de hoje. Não é acabar com os problemas, é nos fortalecer para que consigamos vencer as adversidades, as dificuldades e tudo que surgir na nossa caminhada. Então, sejam todos muito bem-vindos neste momento. E que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um de nós, abençoar os nossos lares, todos os nossos amigos e familiares, encarnados e desencarnados, nesta grande corrente de estudo e oração. Vamos dar uma olhada para ver quem está aqui no chat. Lúcia Sintra, boa noite, querida, seja bem-vinda. Norminha, Dona Maria Laura, Nídia, seu Paulo, Carlos Eduardo, Dona Ivani, Dona Vanúzia, Fátima Lemos, Marlene, Ricardo, todos queridos do meu coração, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos começar o nosso estudo com este livro, de nome Rumo Certo. Rumo Certo é um livro, as mensagens são de autoria de Emmanuel, e a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Nós vamos ler hoje a lição 58. Hoje, mais cedo, eu li essa lição e me emocionei. E agora estou emocionando de novo. Me desculpe. Porque quando você lê, você lembra das suas histórias, mas também das histórias de quem você sabe que está na lida, para vencer todas essas dificuldades que surgem no caminho. E eu acredito plenamente que nós já vencemos, estamos vencendo e iremos vencer tudo, porque o universo é nosso amigo e nos dá as respostas para tudo que necessitarmos. A mensagem de hoje, o capítulo 58 do livro Rumo Certo, se chama Nos Dias Difíceis. E eu vou ler agora para nós. Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auriste as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade e, sem que lograsse penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação, a providência ideal que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo diante dos obstáculos. Os obstáculos que te agravaram a vida,
mas sem que te desse conta do amparo recebido. Largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que se te figuravam invencíveis pelo teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma, desapareceram como que por encanto, sem que conseguisses definir qual a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção e à derrota, ofertando ensejo à vontade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já venceste e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Por isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento das nossas obrigações, uma vez que a paciência, no centro delas, é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus, sem atrapalhar. Ai, gente, que lição bonita essa, né? Me deu vontade de digitar, é muito grande para o WhatsApp, mas de mandar, né? Talvez publicar, né, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Porque que coisa maravilhosa essa lição de nos lembrar as vitórias que nós tivemos. E nós precisamos de entrar na nossa memória inconsciente. Gente, escutem o sabiá de ontem e voltou hoje. Está aqui na janela. Olha que coisa linda. Vamos ver se durante a minha fala vocês vão escutá-lo. Ontem o pessoal escutou. Tomara que vocês escutem o sabiá na janela. Né? Ó, é bonitinho demais. Eu amo sabiá. Está chamando chuva, né? Tomara que o sabiá cante, 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 a chuva chegue. Mas, se alguém escutar, me avise. Ó, olha que lindo. Bom, isso tudo é para nos abençoar, para alegrar. Ó, ele está cantando tão alto. Vou deixar o sabiá fazer a palestra. Ai, gente. Mas olha só, essa lição vem nos lembrar que depois do inverno, daquele frio, da chuva, que a gente fica encolhidinho, vem esse sol da primavera, né? E com ele chega o sabiá. O sabiá chega em Brasília em agosto. Eu não sei na cidade de vocês, mas eles estão plenos. E o sabiá chegou no final de agosto, cantou em setembro, nós estamos em outubro, ele está cantando. Lindamente, lindamente, que coisa mais linda. Então, é isso que é a vida, é lembrar que depois do inverno chega a primavera. E na primavera a gente aproveita as flores, depois vem o verão, né, que é necessário. E depois o inverno volta novamente, o outono, né? Então as estações mudam, porque cada estação tem o seu aprendizado, tem a sua planta, a sua flor, o seu céu, né? A chuva, o verde diferenciado. E é isso que faz do mundo esse lugar maravilhoso, essa escola maravilhosa. Agora, o que eu queria falar para vocês, que me deixa encantada, emocionada nessa lição de Emmanuel, é
nós nos lembrarmos daquilo que já vencemos. Nós aqui, que estamos aqui hoje, nós não podemos mais nos dar o luxo do esquecimento das nossas vitórias. Isso não é se gabar, isso é fazer uma patente da fé, que tudo fortalece e que nós conseguimos com ela mover as montanhas dos desafetos, dos desesperos, dos enganos, das privações materiais, da solidão. Então, Emmanuel nos traz essa lembrança fantástica e nos faz lembrar. Quantas vezes nós já lidamos com doenças? Quantas vezes nós não sabíamos exatamente o que fazer? E, de repente, vem aquela pessoa que dá uma ideia, né? E naquela ideia, a gente se apega e tenta fazer diferente. Talvez é um chá, talvez é um nome de um médico, talvez é uma técnica, né, de reenergização. Cada um recebe do universo aquilo que necessita no momento. Quantas vezes nós achávamos que não íamos conseguir terminar uma tarefa, um trabalho, um projeto, um doutorado, e terminamos com louvor. E eu brinco muito, porque eu me lembro bem quando eu fiz o meu curso de uma especialização que eu fiz há muitos anos em psicopedagogia, eu falo que eu psicografei o meu TCC, porque a coisa não vinha. De repente eu dormi, pedi uma orientação, no dia seguinte, assim, 3 dias eu fiz o negócio, né? E eu agradeci muito, porque foi algo fantástico, totalmente diferente, e algo muito afetuoso. Até hoje eu fico encantada com aquilo que eu brinco, que foi um TCC a 4 mãos, né? As minhas 2 mãos e as 2 mãos do mentor que estava ali do lado me ajudando para passar o recado que precisava ser passado. Quantas vezes, né? Em meio a uma multidão, e ali no meio daquela multidão a gente reconhece um olhar de outra vida. E ali se estabelece uma amizade. E essa amizade continua, né, brotando no nosso coração, nesse jardim, colocando coisas boas. Quantas vezes pessoas desacreditadas, né, de formar uma família, quando menos espera, chega aquela criança, né, que vem alegrar os dias daquele lar. Quantas vezes nós achamos que não vamos sobreviver sem a presença do outro, seja uma mãe, um pai, um esposo, uma companheira, um filho, e de repente nós sobrevivemos. E sobrevivemos mais fortes do que antes, porque a experiência de vencer a dor, a experiência de cuidar com amor do nosso eu e do eu que se aproxima de nós, ela é reconfortante e é um fortificante. E aí Emmanuel nos fala de uma coisa muito importante, né? E que eu traduzi aqui, porque ele nos traz 2 mensagens, e até termina o final delas, olha se vocês veem. Primeiro ele fala muito da gente se lembrar de todas essas experiências, né? E que nós temos que confiar, trabalhar e servir. E dar um espaço, um terreno para que Deus faça a parte dele e haja em nosso benefício, né? Mas no final ele fala, é preciso que a paciência esteja no centro do cumprimento das obrigações, porque ela é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem atrapalhar. Então ele não fala da paciência, porque a gente acha assim,
Ah, eu vou ter paciência. É ficar parado esperando que o milagre aconteça. Não. Isso é acomodação. As pessoas confundem paciência com acomodação. Ser acomodado é esperar que tudo caia como um brinde, né? Não, não é assim. Ah, eu vou ter essa planta aqui, ela vai florir para mim. Vou sentar e ficar olhando para ela. Não, você vai matar a planta. Você precisa de levantar, aguar, colocar no sol, né? Não pode matar afogado, porque eu já matei muitas afogadas achando que tá faltando água e a bichinha morreu afogada. Então, saber dosar a água, né? E aí, isso é ter a paciência, porque a paciência envolve uma ação, né? Agora, a acomodação não. A acomodação é ficar parado esperando o milagre surgir. Para trabalhar as nossas dificuldades e lidar com todas as adversidades que chegam na nossa vida, é preciso ter paciência e o outro conceito interessante, resiliência, né? E onde Emmanuel fala em resiliência? É exatamente nos primeiros parágrafos, né? Então, o que é uma pessoa resiliente? É a pessoa que lida bem com todos os obstáculos e desafios ao longo da vida. E ela não desiste, certo? Então, a resiliência e a paciência estão assim, ó, caminhando juntinhas, né? Porque quem não tem paciência de aguardar as etapas das soluções de todos os problemas que nos envolvem, dificilmente se torna uma pessoa resiliente, né? Então, isso é muito interessante. Bom, então, a resiliência é isso da gente ficar firme, mesmo que seja difícil, né? Mas é a gente lidar com os desafios, com os obstáculos, com as dificuldades da vida de uma forma madura. O espírito, quanto mais resiliente, mais maduro ele é. Porque é aquele espírito infantil que não tem paciência, que não sabe lidar com a dor. É aquele espírito infantil que não consegue olhar para o seu dia e reconhecer um dia difícil a ser vivenciado. É o espírito que emburra, que reclama, que briga com Deus. É o espírito que é ingrato, porque às vezes tem 3 mentores ali do lado, né? Vamos lá, Bia. Estamos aqui. Só precisamos de um pensamento positivo seu. E eu aqui, a criança birrenta, reclamando, falando, xingando e tal, e não entro em conexão com a ajuda divina, né? Então, é uma infantilidade. Eu preciso de ter consciência da minha infantilidade e buscar me tornar um adulto espiritual. Agora são as cigarras, gente, a sintonia, né? Vocês estão escutando. Amanhã, se não chover, eu não vou pagar o salário deles. Brincadeira. Então, olha só, ser adulto, o que é? Não é ser o fortão e não chorar, né? Não é negar a existência de um problema. Ser adulto não é pegar um peso maior do que o ombro suporta. Ser adulto não é ser o super-homem, a mulher maravilha e querer resolver tudo sozinho. Não. Né? Muitas vezes isso não é ser adulto, muitas vezes isso é ser orgulhoso, prepotente, né? Quando eu me isolo do outro e quando eu me coloco uma carga acima. Outras vezes é simplesmente baixa autoestima. Eu não preciso ter preocupação em não preocupar o outro, né? Porque o outro que é maduro, ele não vai preocupar. Ele vai vibrar, né, na energia da solução daquilo que precisa. Porque ele acredita que vai haver uma solução. Então é isso. Ser adulto é nós encararmos. Temos um dia difícil. Nossa, mas eu já tive tantos dias difíceis. Quantas pessoas queridas e amadas já partiram para outra dimensão?
Quantas vezes eu tive que ir atrás do meu alimento quando achava que não ia ter, chegava o alimento? Quantas vezes eu chorei no meu quarto e de repente era uma ligação ou alguém que chegava em casa me trazendo momentos de riso e de alegria. A maioria das vezes em que eu me encontrava só, perdido, me sentindo desamparado e fraco, e quando eu não conseguia me conectar verdadeiramente com essa ajuda, quem é que chegava? As pessoas enviadas pelo meu anjo da guarda, pelo meu mentor, pelas falanges do bem, pelos responsáveis pela minha reencarnação. Então tem toda uma equipe maravilhosa cuidando de mim, cuidando de você, cuidando de todos nós. E olha o quanto que isso é fantástico. Estamos constantemente sendo cuidados. E nesses últimos dias ainda temos serenata de sabiá, de cigarra, a arara passou agora mesmo, porque nós estamos aqui fechando um dia onde esses animaizinhos estão em busca do seu ninho, da noite, do soninho reparador, né? Que coisa maravilhosa nós estarmos fechando um dia no dia de hoje, e em especial o fechamento de uma semana nessa sexta-feira, em que vencemos tudo, porque se não tivéssemos vencido, não estaríamos aqui. E tem algumas coisas inacabadas, sim, mas quem é que disse para a criança que habita em nós que a vida não é processo e que a vida é milagre? Quem é que disse que o aprender, o resolver, o mudar não são processos? O processo de aprender a tocar um violão, o processo de aprender a fazer uma planilha de contas, o processo de aprender a cozinhar, o processo de aprender aquilo que aquele curso tem a me ensinar, o processo de aprender a mexer com o celular novo. Tudo são processos que fazem parte da nossa vida. Então, solucionar problemas é processo, não é. A gente não nasceu nesta vida com as 3 fadinhas que ajudaram a Bela Adormecida. Mas nós temos mentores que estão nos intuindo, né? Eles não têm a varinha mágica, mas eles têm uma luz, uma energia que despejam sobre nós. Mas para isso o nosso coração tem que estar aberto, né? Senão vaza e vai embora, né? Então, se eu quero jogar em você um perfume delicioso, que eu amo, né? Puf, puf, você faz assim com o braço, a pessoa joga, não é? Agora, se a pessoa pega o vidro e eu saio de lado, o perfume não vai para mim, né? Porque eu saí ali daquela mesma sintonia com o outro. E olha só que coisa interessante, né? Como eu falava para vocês, a acomodação é esperar sem nada fazer. A paciência, ela surge, não é antes do processo. A paciência surge, ela fica fortalecida principalmente depois que o processo começou e a coisa não está andando, né? E qual é o momento ápice da paciência do processo? É quando eu já tentei de tudo que eu podia, já fiz de tudo que eu podia e não está dando certo. E eu tenho a paciência, a resiliência, a persistência, o otimismo de tentar mais uma vez, até dar certo. Porque vai dar certo. No momento correto, né? Que chama minha atenção e que nos leva a executar o melhor na solução deste problema, né? Então, essa lição de hoje me cala fundo na alma, porque quando eu lembro de várias fases da minha vida, como nós já vencemos, gente, né? Nós que somos pais e mães, quem imaginava, né? Eu estava lembrando, quando eu estava lendo essa lição, eu não sei se eu contei para vocês, mas eu me lembro nitidamente do dia que a mamãe fez 38 anos. Eu tinha quantos? 24, 14 anos, mais ou menos. É, mais ou menos isso, né? Aí, o que acontece? Eu lembro daquele dia
porque eu não sei como, o que eu escutei, como é que foi, que é como se ela tivesse muito velhinha com 38, porque perto de 40 era uma coisa complicada. Na minha cabeça infantil, né? É como se já tivesse chegado, assim, mais da metade da vida dela, né? E os assuntos, eu não sei se eu escutei alguma conversa torta, mas eu fiquei lembrando desses. Falei, nossa, a mamãe já tem 38 anos. Me deu uma tristeza que eu pensei, ainda vou ter muito pouco tempo com a mamãe, na minha infantilidade, sabe? E olha só, a mamãe está com 84, né? De 38 para 84, olha quantos anos que ela vivenciou, né? Depois disso, olha que coisa fantástica. Quase 50 anos depois, está bem, graças a Deus, né? Mas o que a gente acredita e que às vezes não existe um problema, mas a gente acha que tem. Então eu achava que pudesse chegar uma data próxima da minha mãe não estar bem mais, né? Não estar comigo, né? E na realidade, hoje eu tenho muito mais do que o que ela tinha naquela época e estamos juntas ainda. Então o que eu quero dizer para vocês é que às vezes o problema não existe, mas é a nossa visão diante do problema que torna aquele fato um problema, né? A nossa visão, desculpa, eu embaralhei, olha só. A nossa visão diante daquele fato que se nos apresenta, que torna-se um problema de acordo com o que a gente está pensando, mas que na realidade não é. Não é um problema e nem algo preocupante a minha mãe fazer 38. Existia isso onde? Na minha cabecinha, de jovenzinho, né? Então, por exemplo, a pessoa está num momento de gravidez, né? Uma pessoa que está com uma gravidez saudável, aquilo ali não é um problema, é uma fase muito gostosa que tem que ser curtida. E muita gente transforma essa fase numa doença, sem ser. Não estou dizendo aqueles que têm que ficar de repouso absoluto, aquela luta, não, né? Então, cada fase dos filhos da gente é uma fase deliciosa, maravilhosa, né? E eu tive o merecimento de ter filhos maravilhosos, maravilhosos, meus filhos, né? Então, cada fase tinha, assim, a gente brinca em Minas, faz parte, né? Faz parte do adolescente fazer um drama porque tem uma espinha perto do nariz na véspera da festa que vai, né? Faz parte a criança não dormir de noite quando vai fazer o aniversário de 6 anos, porque sabe que o aniversário vai ser do Batman. Faz parte. Assim como faz parte a gente estar nos preparativos do casamento de um filho ou na expectativa de um neto chegar. Faz parte. Faz parte da escola fazer provas. Quem estuda e não faz provas? Não existe isso no nosso sistema, né? Pode ser uma prova sem consulta, uma prova com consulta, uma avaliação oral, pode ser um TCC, que é uma prova diferenciada, né? Então, faz parte do processo a gente aprender a lidar com as dificuldades. Faz parte da vida, a vida não ser, né, essa planta inócua, mas a vida, ela tem raízes, e raízes que se entrelaçam ali embaixo da terra com outras raízes. Essa vida tem um caule, porque ela não é uma trepadeira que precisa de estar ali, não. Ela tem um caule e ela se ergue sozinha. E ela tem folhas, porque a vida respira vida, né? E ela tem espinhos, sim. Espinhos que precisam que chamam a nossa atenção para que a gente não se machuque, mas que a gente saiba lidar. Porque espinho machuca, mas espinho protege, né? E a vida tem as flores multicoloridas que enfeitam o nosso jardim da alma, porque o nosso jardim é fértil e o nosso jardim pode abrigar todas as espécies. Nós é que precisamos nos abrir para este universo,
que nos dá tantas coisas maravilhosas. Então a pessoa às vezes fala, porque eu estou com obsessor. Isso é problema? Não. O espírito infantil transforma em problema, porque acha que é uma vítima daquele que está do lado. Não. Aquele obsessor é o nosso professor de amor. E inúmeras vezes nós nem o conhecemos, mas se aproximam de nós para serem ajudados. Então, se ao invés de transformar isso em problema, eu oro e peço encaminhamento, ou vou até o centro e cuido para que seja encaminhado aquele irmão, o que era um problema vira uma missão, vira uma tarefa. E quando eu sei disso e não vou ao centro, eu deixo de ajudar esses irmãozinhos. Mas em pandemia, os centros estão fechados. Ore e peça o encaminhamento, porque os mentores estão trabalhando muito mais na pandemia, com certeza. Né? Mas aí, se eu acho que é difícil, né, aguar as plantas, como que eu desejo ter um jardim? Se eu acho que é difícil criar um adolescente, como que lá atrás eu tomei a decisão de ter um filho? Então, nós precisamos de não colocar dificuldades onde não tem. E onde ela chega, que arrebata a nossa energia, nós vamos nos lembrar que nós não somos pouca coisa. Nós somos filhos únicos do nosso Pai de amor e bondade. As histórias das pessoas resilientes são maravilhosas. Nós temos inúmeras histórias. Esses tempos atrás, em uma viagem, eu vi umas bolsinhas dessas de praia, né, em homenagem a Frida Kahlo. E ela era muito interessante, as bolsinhas, com aqueles coloridos dela, né, que davam uma vida àquela bolsinha. E eu fui ler um pouco da biografia dela, né, que a gente sabe, já assistiu o filme e tal. Mas aí eu me lembrei, gente, olha a biografia da Frida Kahlo. Aos 6 anos de idade, ela teve poliomielite. Quase morreu, mas sobreviveu. Sobreviveu com uma perna mais fina e um pé atrofiado da poliomielite. Então, ela já andava, né, mais ou menos. Aos 18 anos, ela estava dentro de um bonde. E esse bonde se choca com um trem de ferro. E foi um acidente que ela teve uma fratura na pelve dela, que levou a ficar acamada. E ela teve que fazer 35 cirurgias. Neste meio tempo, ela se envolve num relacionamento conturbado. Teve abortos espontâneos, teve dependência de medicamentos. Aí todo mundo fala, mas ela é um exemplo? Sim. A pintura dela, ela começou a pintar o que ela chamava de minha realidade, em cima de uma cama. Mas ela dava um colorido especial, porque é tudo cheguei, né? Aquelas cores. E ela se tornou uma artista tão reconhecida que as obras dela ficavam ao lado das obras de Picasso e de outros grandes nomes da pintura, né? Porque ela poderia ter desistido e só ficado deitada, esperando alimentação e alguém para ajudar no banho. Mas não, ela começou a pintar e fez o nome dela no mundo dos grandes, trazendo para nós a realidade que ela vivia. Né? Então, às vezes, nós vamos fazer a diferença na vida das pessoas, não vai ser falando exatamente de evangelho, ou de repente fazendo algo completamente anormal, né? Criando uma vacina, não. Isso é maravilhoso. Mas o que nós precisamos de fazer diferente é conosco mesmo, de nos dar a chance e a oportunidade de não perder a esperança e de ter a paciência, a resiliência para não atrapalhar a ação de Deus
na ajuda que Ele nos manda. E como é que eu atrapalho? Com pensamento negativo, com o coração fechado sem escutar ninguém, sem me colocando num papel de vítima e achando que talvez eu sofra mais do que os outros. Mas aí, se eu vou lá atrás e vejo a minha vida, será que eu fiz o mesmo que os outros ou será que eu aprontei mais? Tudo que nós passamos no dia de hoje é reflexo dos nossos pensamentos, sentimentos e ações, desta vida e de todas as vidas. Então, se você está tendo momentos muito difíceis, agradeça ao Pai. Você está pagando, né? Seja um bom pagador, né? Pague com carinho, com alegria, e cada pagamento de cada dívida, comemore, dance, curta, faça todas as comemorações possíveis. E que vem o próximo, que eu vou conseguir vencer. É assim que a gente faz, né? Então, que vocês tenham muita sabedoria, que todos nós tenhamos muita paciência, resiliência e jamais acomodação, inércia, ingratidão com o Pai que nos manda essa galera, né? Essa pleiade de espíritos bondosos, maravilhosos para cuidar de todos nós. Eu, você, estamos sendo cuidados neste momento. Abra-se que você vai sentir este cuidado. E agradeça por existir, porque eu agradeço a minha existência e a existência de cada um de vocês, que tem me feito um bem tremendo. Quando vocês estão aqui esperando a minha fala, eu me sinto muito responsável, mas vocês sabem que eu sou movida também pela emoção. Hoje eu estava emocionada, porque essa lição veio como um alimento bendito para as minhas células cansadas, né, das batalhas. E renovei minha energia. Eu me emociono de pensar que você também pode passar por isso. E é o que eu desejo. Cada um de vocês. Vamos fazer a nossa oração, abrindo os nossos corações, a nossa mente. Se quiser, feche seus olhos. E vamos rogar essa espiritualidade amiga e sentir essas vibrações, essa energia, porque com certeza eu e você sairemos daqui deste momento repletos de amor, de esperança, de resiliência, de paciência, de fé e de alegria de viver. Pai amado, nós te agradecemos por esta vida, por todas as nossas vidas que já tivemos e por todas que ainda teremos. Agradecemos, Pai querido, todo mimo, todo cuidado, toda atitude amorosa que o Senhor nos brinda em todos os dias da nossa existência. Obrigada, Pai. Obrigada pela presença dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, dos médicos e enfermeiros que cuidam de nós espiritualmente, de todos aqueles que nos auxiliam. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, acolhendo aqueles que ainda não conhecem o amor e que se encontram perdidos, às vezes no ódio, às vezes na falta de esperança. E nós rogamos neste momento que todos os nossos irmãozinhos desencarnados, que necessitam desse amparo, desse apoio, que se encontram conosco, que possam ser encaminhados ao tratamento que lhes cabe amorosamente. Nós rogamos, Jesus, Mestre querido, que o Senhor envolva todos nós com aquele amor que o Senhor sempre nos envolveu, nos dando a força, a capacitação necessária para vencermos as dificuldades, os obstáculos que existem nas nossas vidas e aqueles que são criados por nós.
que nós possamos vencer e sairmos desta vida mais maduros, mais amorosos, gratos com o universo. Querido Jesus, nós te pedimos que derrame a sua luz sobre todos nós, teus irmãos, e que nós possamos rogar que todas as nossas águas sejam fluidificadas, e que nós possamos também rogar pelos nossos familiares, envolvendo o nosso coração com a gratidão pelos nossos pais que nos deram a vida, que eles sejam abençoados nesta ou na outra dimensão, mas que abençoe os nossos irmãos que também conviveram conosco no seio do nosso lar, abençoando a nossa grande família, abençoando os companheiros que escolhemos nesta jornada, os nossos filhos, abençoando os amigos que reencontramos nos caminhos da vida e aqueles que conhecemos nesta vida e que levaremos conosco adiante. Que o Senhor abençoe toda a humanidade que esteja sofrendo fisicamente, espiritualmente, que todos recebam este banho de luz e que nós possamos, neste momento, nesta noite, agradecer por todas as vitórias que tivemos, pela semana que tivemos e confiar que amanhã é um novo dia, um novo recomeço e que atraímos o que pensamos, então pensemos o melhor, pensemos o que desejemos que fique conosco. Assim, Jesus, obrigada por essa semana, obrigada por tudo. E que o Senhor conforte os corações enlutados daqueles que perderam seus entes queridos. Mas que o Senhor envolva, Jesus, com muito amor, todos aqueles que estão desencarnando no dia de hoje, recentemente, para que sejam envolvidos com muita luz, muito amor. Todos os nossos irmãos possam ser recebidos por Ti, orientados e fortalecidos. Que todos os familiares enlutados sejam fortalecidos. Que o Senhor Deus Pai envie para nós da terra todo o bem, todo o amor que recebemos em forma da natureza, das energias e das vibrações. Que a Terra continue evoluindo e que nós acompanhemos essa evolução cada vez mais maduros. Porque nosso é o propósito da evolução. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada aos mentores, amigos presentes. Obrigada a todos nesta noite, finalizando a nossa semana. Que assim seja. Fechamos a nossa semana de estudo e oração. Eu queria falar para vocês que nós retornaremos na próxima quarta-feira, dia 13 de outubro. Teremos alguns dias de descanso, né? Então, sábado e domingo nós não temos estudo e oração, segunda e terça nós não teremos estudo e oração. Mas nós temos mais de 250 vídeos no nosso canal. Olhe lá na playlist e você vai perceber que tem inúmeras lições que talvez você não assistiu. Aproveite o momento, se quiser dar continuidade a este momento de estudo e oração. Os mentores estão sempre aqui nos auxiliando, né? Na quarta-feira, dia 13, voltaremos às 20 horas. Eu aguardo vocês com mais uma lição, cuidadosamente estudada por mim para dialogar com vocês. Que tenhamos uma noite maravilhosa de descanso. Que tenhamos este feriadão maravilhoso com as bênçãos sobre os nossos lares e as nossas famílias. E que possamos, na próxima quarta-feira, ter um dia maravilhoso de vitórias e nos encontrarmos às 20 horas do dia 13 de outubro. Muito obrigada pelo carinho, pela participação, pelo apoio de todos vocês.
Quem gostou da lição de hoje, dê like. E quem quiser, compartilhe esse vídeo se acha que pode ajudar alguém. Amanhã de manhã ele já está na nossa página, né? E aí você pode compartilhar como qualquer outro vídeo do YouTube normal, tá certo? Então, muito obrigada. Receba o meu abraço de gratidão carinhoso e até quarta, às 20 horas, se Deus quiser e Ele há de querer.